Estamos começando mais um programa Polêmica e hoje nós temos a presença do médico da Rede Pública Municipal de Campos, Cláudio Leonardo. Antes, vamos ao nosso tradicional Fala Povo e a pergunta que escolhemos para você é: qual a nota que você dá para a saúde pública de Campos dos Goytacazes? Ah, minha filha, não tem outra, não ser zero. Por quê? Não temos assistência. Não temos assistência para nada, para nada. Zero. Por quê? Ah, porque tá escasso. Nota zero. Porque o atendimento está péssimo, demora muito, não está tendo médico, entendeu? Eu não moro aqui, mas onde eu moro tem postinho. Não está tendo médico. E outra coisa, esse negócio de fila, a gente dormir em fila de um dia para o outro. Isso aí nunca acaba, eles têm que dar um jeito nisso. Por que não bota atendimento o dia todo? A gente vai lá qualquer hora e consegue marcar no computador. Quando eu moro, não é nem agora é no computador, mas estava na caneta. Entendeu? Isso aí está muito atrasado. Nota zero. Por quê? A saúde hoje, antigamente era melhor, mas hoje em dia a gente não se conta nem mais com nada. Você vai ver um remédio, você não acha. O negócio está feio, está precário. Zero. Cadê a saúde? Cadê o atendimento? Não temos saúde, não temos atendimento. Doutor Cláudio, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores também ficarão muito felizes com suas abordagens, revelações e opiniões. Aproveitando a pergunta que nós fizemos do Fala Povo, qual a nota que o senhor dá à saúde pública de Campos e por quê? Hoje a saúde pública de Campos tem uma nota 3. E olhe lá. Porque é uma saúde que foi abandonada. Ela foi abandonada à própria sorte. A gente não tem programas de prevenção de saúde pública em bairros, a gente não tem os programas de prevenção de saúde bucal nos bairros, um programa de PSF que cobre no máximo 12% da população, com muito esforço, 12%, e a gente tem um abandono da saúde pública em vários níveis da saúde pública de Campos. A gente tem as emergências sucateadas, as emergências mal gerenciadas administrativamente, muito complicadas, a gente tem espaços muito reduzidos, a gente tem adaptações feitas ao longo dos anos para poder dar essa assistência, que é muito ruim. É muito ruim. Basta você andar nos hospitais, você vai ver que é muito ruim. Isso não é uma opinião que eu estou emitindo porque eu quero. Não, isso é de conhecimento público. Basta entrar. Entra numa emergência qualquer do Ferreira Machado, do HGG, você vai ver que a situação é muito precária. É muito triste. Doutor, o senhor é de Campos? Não, não sou de Campos. O senhor é de onde? Eu venho de Goiânia. O senhor está aqui há quanto tempo? Eu moro aqui há 6 anos, 7 anos. E todo esse tempo o senhor participou como médico da rede? O senhor é concursado da rede? Sou concursado da rede. Eu vim para Campos por conta disso, por conta desses concursos, por conta de ter assumido os concursos públicos. O senhor tem quantas matrículas? 2. Em qual as funções? Não, médico plantonista, na emergência do HGG. As 2 matrículas eu assumi lá, dentro do HGG, para poder ficar lá mesmo. O assunto específico do HGG até merece um espaço exclusivo que a gente vai conversar com ele sobre isso daqui a pouco. Eu tenho andado pelo município, todas as segundas-feiras, com um programa que a gente tem aqui na casa, que é o programa Cláudio Andrade, e tenho observado algumas cenas que, se não são iguais, se assemelham a algumas cidades da África, mas aquelas bem ruins. E não é lugar distante. Por exemplo, no Parque Presidente Vargas, numa rua chamada Rua Expedicionário, perto do HGG, por sinal, nós temos esgoto a céu aberto. Eu visitei a casa de uma senhora que tem fezes e urinas de humanos escorrendo pelo quintal. Valas que você coloca um pau 1,5 metro de profundidade só de esgoto. O senhor, como médico, qual é o reflexo na saúde dessas pessoas? Porque o governo adora reclamar dos hospitais cheios. Mas eu acho que as medidas preventivas de saúde poderiam evitar muito esse fluxo. Especificamente nessa questão do esgoto, o que pode causar e o que pode estar acontecendo neste momento com a população de Campos tão exposta a essa cena degradante? Você imagina que doenças infecciosas precisam de veículos de contaminação. A água, nesse caso, é o veículo. Você tem a contaminação chegando à casa das pessoas, chegando dentro do domicílio das pessoas. A família inteira vai ficar doente. E essa família inteira vai procurar uma assistência de saúde que ela não tem, não existe.
A assistência em postos de saúde tão precária. Você vê que a presença do programa de saúde de família, onde deveria dar essa educação, treinar essa população a preservar a sua própria saúde, não acontece. E quando você pega uma população dessa, carente, e que tem a necessidade de ter uma assistência de saúde adequada, e você consegue investir em saneamento básico para ela, isso é um dado da OMS, a cada dólar investido na saúde preventiva, no saneamento básico, você economiza 5 em terapêutica. Então, a gente tem um desperdício de dinheiro infinito fazendo tratamentos onde a gente poderia fazer uma economia gigantesca fazendo a prevenção. O esgoto a céu aberto demonstra a falência da assistência dessa cidade, a falência da gestão dessa cidade. E não adianta dizer que a cidade porque a gente fez, a gente aconteceu. Não, mentira. Olha bem, a gente está em dado concreto, a gente visualiza esse problema na rua. A gente anda na rua, eu como cidadão ando na rua, eu visualizo o buraco. Eu como cidadão ando na rua, visualizo o esgoto. Visualizo a pobreza da população. Uma população que precisa de tudo e que não consegue nada. Consegue a esmola cidadã, a esmola governamental aí de R$200, o cheque cidadão, isso é uma esmola. A gente tinha que dar era dignidade para essa população, não era esmola. Esmola não precisa. Elas precisam ter dignidade. Dignidade de ter uma casa onde o esgoto não passe dentro da cozinha da casa deles. Em Donana é o mesmo problema, Mata da Cruz é o mesmo problema. Aproveitando ainda esse reflexo, continuando debatendo o discurso, né, que na minha opinião é falacioso de dizer que os hospitais são cheios somente porque tem as pessoas de fora, porque isso também a gente vai conversar. Mas outro problema, o PAD, que é um programa de atendimento domiciliar. O senhor é muito melhor do que eu para falar. Existem pessoas acamadas que sequer podem se locomover, se levantar da cama. Uhum. E esse serviço, há 1 mês e meio atrás ou 2, a prefeita, uma verba do SUS, ela retirou R$300 mil do PAD para direcionar ao pagamento de terceiros, que a gente não sabe aonde trabalha, não sabemos qual função que exerce e nem onde mora. O senhor, como médico, que recebe fluxo enorme no HGG, como que o senhor considera essa informação e essa ação administrativa de retirar de um serviço que poderia ser de contenção de hospital para ir para um lugar que a gente não sabe? Olha, qualquer coisa que você me disser relacionado a tirou dinheiro da atenção de saúde, para mim é a mesma coisa que dizer existe um genocídio em curso e tem um responsável. Essa condição em Campos de você tirar a assistência dos mais necessitados, você está buscando com que os mais necessitados simplesmente morram. Entendeu? Acho que não tem outra definição. O que é uma pessoa que não tem condição de mais nada, não tem condição de trabalhar, não tem condição de sair de cima de uma cama? Você tira dela a condição de assistência, que era a única coisa que mantinha ela viva, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Ela vai chegar gravíssima no hospital em condições de infecção, de lesões relacionadas ao fato de estar acamada. E aí? Quem é que se responsabiliza por isso? Esses terceiros seriam os terceiros que estariam dando essa assistência? Esses terceiros seriam o quê? Terceiros de outras instituições da prefeitura que teriam que estar recebendo salário? Gente, é um absurdo você tirar de quem mais necessita, no momento mais crítico da vida da pessoa, a condição que ela tem de ter a chance de sobreviver para pagar terceiro. Isso é genocídio, cara. A população matando a própria população. Doutor, quem assiste as propagandas institucionais do governo municipal, Minha Casa Minha Vida, Minha Cidade Meu Amor, nós observamos que o cenário que é apresentado na área de saúde é sempre um cenário muito positivo. Criam-se personagens e nós sabemos que a realidade é bem diferente. Muita coisa é dito pelos diretores de hospital, sala de primeiro mundo, UTI de primeiro mundo, clínica de primeiro mundo, não são palavras minhas, se você observar a leitura das entrevistas com os diretores, tudo é de primeiro mundo. O que tem de primeiro mundo dentro dos principais hospitais públicos de Campos, Ferreira Machado e Hospital Geral de Guarulhos? Nada. Por quê? Olha, a gente tem o mínimo, a gente trabalha com o mínimo, entendeu? Quando a gente visualiza, hoje, a melhor estrutura hospitalar com relação a uma terapia intensiva pública é o Hospital Ferreira Machado. Muito bonito, muito bem montado, muito bem planejado, 30 leitos ali que dão uma assistência adequada às pessoas. Mas o que acontece? A terapia intensiva, ela é muito ampla. Ela não para naquilo ali, entendeu?
ela precisa de continuar sendo... Serviço continuado e constante. Continuado, receber essa gordura, essa musculatura para continuar dando uma assistência de qualidade. Hoje o que fizeram foi chegar a um ponto, botaram um serviço funcionante, chegaram a um ponto e encerraram. Vai funcionar com isso aí. Dali para frente você não consegue fazer mais a coisa andar. Então assim, o serviço de primeiro mundo, ele contempla uma ampla gama de assistências que a gente não tem no serviço público de Campos. Não tem, está distante de ter isso aí, muito distante. A gente não tem integração entre os serviços, basta você visualizar, se você precisar ter um atendimento pediátrico, você não consegue fazer em qualquer hospital da rede, são específicos, porque só lá tem pediatra, só lá tem enfermaria de pediatria. Se você quiser fazer um procedimento, levar uma mulher para ter um bebê, você não consegue fazer em qualquer hospital da rede, porque só tem no plantador de cana, só tem você entendeu? Então, assim, a gente não consegue trabalhar uma saúde pública fragmentando a saúde desse jeito. Essa cidade, pelo que ela já gastou em saúde pública, pelo que ela já investiu em saúde pública nos últimos anos, nesses governos que já passaram aqui, essa cidade era para estar linda, um brinco, na saúde pública, na habitação, no transporte público, no saneamento básico, na educação falida. A educação dessa cidade é falida. Basta você andar nas ruas, as pessoas não têm a civilidade se perdeu aqui em Campos. Nós estamos em penúltimo lugar no IDEB e agora com autorização de aprovação automática para primeiro e segundo ano. O IDEB daqui é uma vergonha, porque a gente está falando do município bilionário. São 15 bilhões desde que o Rosinha entrou que receberam aqui. Olha, essa cidade tinha que mudar o slogan dela. Minha cidade é um horror. Esse tinha que ser o slogan daqui, entendeu? Porque Campos está um horror, está perdido. Doutor, há muitas reclamações, inclusive quando eu apresento o programa de rádio, que o senhor teve o prazer também de comparecer, da ausência de remédios básicos nos postos de saúde. Me corrija se eu estiver errado, mas o posto de saúde é praticamente o centro mais próximo da comunidade, justamente para evitar a ida para um centro, para aumentar o fluxo nos hospitais grandes. Então falta remédio de diabetes, remédio de pressão, coisas básicas esses remédios. Com esse investimento todo, por que não ocorre o mínimo dentro desses postos de saúde? Será que a direção teria que ser uma direção terceirizada, mais profissional? Essa colocação de agente político dentro dos postos de saúde atrapalha? Qual é a sua vivência com relação a esse ponto? O que acontece? Isso é uma gestão de projeto. Qual o projeto que se tem de saúde pública nessa cidade? Quais são as metas que esse governo quer alcançar dentro da saúde pública? Então você não tem meta, você simplesmente trabalha. Se você procurar algum dado, você não consegue encontrar, porque não tem dado. A gente não consegue compilar os dados das necessidades de cada região. Para você ter uma ideia, na semana retrasada, eu fiz uma denúncia com relação à falta de raio-x em toda a Baixada Campista. Do Farol até o HGG não tinha um aparelho de raio-x funcionando. E aí você me pergunta, mas o que aconteceu? Não sei. Simplesmente quebrou, foi quebrando e foi deixando para lá. Aí a pessoa responde a uma denúncia e vai lá e tenta fazer um cala-boca. Isso é projeto? Não é projeto, isso é uma resposta. Medidas paliativas, São medidas paliativas, resposta. A mesma coisa com o medicamento. Os medicamentos terminam nos postos e são abertos processos para poder comprar mais medicamentos e a pessoa passa 60 dias sem ter acesso à medicação. A medicina preventiva faliu. Quando isso deixa de existir, existe a falência do processo que a ação continuada preventivo. parou. A ação continuada acabou. Então aquela família carente vai ficar 60 dias sem tomar os medicamentos, complicando uma hipertensão, complicando uma diabetes, fazendo essa mesma família ter 1 ou 2 pacientes parando no serviço público de emergência. Aí como é que não vai lotar? A cidade tem 500 mil pessoas. Você imagina 10% dessa população diariamente procurando assistência de saúde. Perfeito. É uma quantidade absurda de gente. Uma quantidade absurda. Por quê? Porque o posto de saúde, que deveria ser aquele local onde a pessoa deveria se sentir abraçada pelo serviço público, não funciona. E o mais grave, que eu acho, a rede de credenciamento, a rede de referenciamento dos pacientes que deveriam ser atendidos em hospitais e clínicas específicas, atendem às necessidades do administrador do posto, que é uma pessoa política, que está ali política. Tecnicamente não é a responsável. Na verdade, negocia os remédios, né? Eu percebi uma certa escravidão na saúde. Eu te consigo um examezinho,
eu te consigo no seu quezinho, não é universal, não é uma coisa que a gente vai lá e faz e tem o acesso universal para qualquer um que precisar. Não, não. Passa na mão de um administrador de posto. O administrador de posto tem que carimbar o pedido para poder o pedido andar. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não deveria ser dessa forma. Okay. Essa forma castra o usuário, porque ele precisa depender desse favor do administrador do posto. Isso é um absurdo. Esse tipo de absurdo é fomentado na assistência de saúde aqui de Campos. Perfeito. Nós estamos aqui com o Dr. Cláudio Leonardo, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.